Então vamos todos nos aquietando, vamos nos acomodando de uma maneira confortável, sem rigidez, mas também procurando manter a nossa coluna ereta, os ombros relaxados. E vamos respirar calmamente, porque já estamos sendo envolvidos pela psicosfera do nosso grupo. Vamos mentalizar que estamos respirando fluidos harmoniosos, fluidos de paz, de equilíbrio, harmonizando o nosso ser. E levem o seu pensamento até os seus pés, buscando relaxar os pés. Vão relaxando toda a musculatura, subindo pelas pernas, relaxando os tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas. Sintam suas pernas relaxadas, permitindo que a energia flua pelas suas pernas. Relaxem bem toda a região do quadril, soltando os músculos do abdômen, das nádegas, permitindo que o organismo se refaça, volte ao seu equilíbrio, volte ao seu funcionamento normal. E relaxem o tórax. Relaxem a musculatura do peito, das costas. Vão soltando gostosamente os ombros, tirando qualquer peso que possam estar carregando nos ombros. Larguem, soltem. Relaxem os braços, antebraços, mãos. Vamos relaxando agora o pescoço, soltando a musculatura ao longo do pescoço. Relaxem o couro cabeludo, a musculatura em torno das orelhas. Relaxem a mandíbula. Vão soltando a musculatura da sua face, relaxando os olhos, as pálpebras, sobrancelhas, testa, o rosto tranquilo, sereno, calmo. E assim nós nos desligamos de tudo que nos aconteceu durante o dia, para estarmos aqui presentes, conscientes, atentos. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que nos assiste. O nosso mentor Itaporã, os mentores especializados em meditação que vêm especialmente para nos ajudar neste curso. E também os alunos espirituais que também vêm junto a nós treinar a meditação, ampliar seus conhecimentos. E assim vamos unidos pedir a Jesus, o nosso Divino Mestre, que esteja junto de nós. Ele como Mestre maior, o Mestre dos Mestres, nos ensinando a adentrar os nossos corações, a nossa essência,
nos ajudando nesse processo contínuo de crescimento para o Pai. E assim vamos pedindo permissão para dar início à aula de hoje. Isso, faça uma respiração profunda, se sentirem necessidade, pode dar uma espreguiçada, estica o corpo, gostoso. Isso, ai que gostoso, como é bom, o corpo pede movimento. Isso, olha, estou vendo aí o pessoal se mexendo, que delícia, que legal, muito bom. E vamos iniciar agora. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o teste de estresse, que algumas pessoas tiveram dificuldade de fazer o teste de estresse. Se você fizer o teste pelo celular, vocês vão ver que vão surgir 4 colunas, coluna A, B, C e D. Então, na coluna A, você vai colocar tudo aquilo que acontece frequentemente. Na coluna B, aquilo que acontece às vezes. Na C, o que acontece raramente. E na D, o que nunca acontece ali. Por exemplo, está difícil se concentrar em suas atividades? É uma das questões, a questão 3. Então, se tiver muito difícil, frequentemente difícil, a gente vai colocar A. Se de vez em quando acontece isso, B. Se isso é raro acontecer, C. Se isso nunca acontece, você sempre se concentra facilmente nas atividades, coloca D. E outra coisa, pelo menos no celular, no computador eu não cheguei a ver, mas no celular só tem espaço para 3 colunas, A, B e C. A gente tem que ir com o dedo para poder acessar a D, que é o nunca, tá? Aí a gente vai ver quantas vezes surgiu a letra A. Vamos supor que foram 5 vezes que eu coloquei letra A. Aí, eu vou multiplicar 5 vezes 4 e coloco lá 20. E eu vou fazer isso em todas as colunas. Coluna B, somo tudo que eu coloquei, multiplico por 3. No item C, mesma coisa, vou multiplicar por 2. E a letra B, que é o nunca, eu vou multiplicar por 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar o que apareceu na coluna A, B, C, D, somo, e isso vai dar o número do meu nível de estresse. Tá? Então, se o meu nível chegou até 49, nível normal, eu estou bem. Não se esqueçam, anotem o número que deu. No final do curso, nós vamos fazer de novo esse teste. Aí já estaremos há 4 meses praticando a meditação. Aí vocês vão ver a diferença, porque aí a gente vai fazer exatamente o mesmo estresse. Às vezes acontece até da pessoa falar assim, não tem muita diferença, não. Aí ela faz o teste de estresse. Aí ela fica assustada, fala, nossa, que coisa incrível, como é que pode? Eu tenho aqui, por exemplo, o teste que foi feito no primeiro semestre de 2019, que esse foi o último ano que foi feito presencial, né? Então, quer dizer, estatística, eu só tenho esta aqui, tá? Então, quando nós iniciamos o curso,
Sem estresse, eram só 7% das pessoas. No último dia, quando foi feito o teste, eram 54% das pessoas sem estresse. Então, foi de 7 para 54. Pouco estresse, que seria de 50 a 60 pontos, era 27% no início do curso. No final do curso, foi para 35%. Aí você falou, ué, aumentou? Por que aumentou? Porque o médio estresse e alto estresse diminuíram. Tanto é que o médio estresse, que estava em 38%, foi para 11%. E o alto estresse, que é acima de 70%, era 27% dos alunos, foi para 0%. Então, isso aqui mostra bem como realmente funciona. Agora, para funcionar, o que a gente tem que fazer? Meditar. Não é vir aqui só na sexta-feira, né? É prestar atenção na sua respiração. E aí a gente vai falar dessa coisa maravilhosa que é a nossa respiração. Espero que vocês tenham podido ler o material que eu mandei, né? Fiquei muito preocupada com isso. Meu resultado foi de alto estresse, a Luana colocou. Por isso, não, persista, vale a pena e o resultado é garantido, viu, Luana? E para quem mais deu também alto estresse, pode ter certeza, o resultado é garantido sim, tá? Então, a base de tudo, respiração. Isso, Luana, persista mesmo. Se nós formos ver lá no nosso lar, que é o primeiro livro que a gente vai falar a respeito, né, no capítulo 9, e o nome do capítulo é Problema de Alimentação. E o que a gente vai falar? Sobre respiração. Esse livro foi escrito em 1944. Olha só, quase 80 anos. E é muito emblemático o que se fala aqui, que lá no nosso lar, eles queriam alimentos igual aqui na Terra, porque a gente sabe que a gente se desvencilha do corpo físico, mas nós vamos estar habitando o corpo espiritual, né? O perispírito, que é idêntico ao nosso. E num nível que não é dos mais elevados, nós ainda temos necessidade de alimentação, quando no plano espiritual. Só que eles achavam que não mudou nada, né? Queriam se alimentar normalmente. E o governador começou a ensinar os processos de respiração para que se adaptassem, para poder absorver da atmosfera os elementos que eles necessitavam. Então, o que ele fez? Ele mandou vir 120 instrutores especializados na ciência da respiração. Olha a importância da respiração. Tem uma ciência da respiração. E esses 120 instrutores vieram das altas esferas para ensinar a respiração e seria a inalação dos princípios vitais da atmosfera e também tomar água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Então, vocês veem a
importância da respiração. Aí você vai falar, bom, eles estão num nível mais elevado, eles não estão mais encarnados. Foi fácil, foi só ver os 20 instrutores que resolveu isso. Levou 30 anos. Para vocês verem como o ser humano é difícil de lidar, né? E talvez nós estivéssemos lá, aprendendo tudo isso, e falando, né? Não, eu não quero isso, eu quero comida, né? Eu quero comida substancial, né? Sabemos lá. Mas ele foi muito paciente, né? Todo esse tempo, todo mundo vinha, reclamava, ele ouvia, ele explicava, ele ensinava, e assim foi, até o ponto que eles estavam querendo tanto esse retorno à alimentação como na Terra, que começou a haver um intercâmbio lá com os planos inferiores, né? Olha que coisa incrível. Quando ele viu o perigo que estava acontecendo, que eles podiam invadir nosso lar pelas brechas que estavam sendo colocadas, ele mandou fechar o nosso lar, ligar as defesas e colocar os recalcitrantes presos, encarcerados, para que se conseguisse alguma coisa. E aí, o que foi que aconteceu? Por 6 meses, a única alimentação que havia era respiração e água. Por 6 meses. Só que ao fim desses 6 meses, havia mudado tudo lá. Logicamente, ninguém morreu. Então, eles perceberam o quê? Que se reduziu a expressão física, mas surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Então, vamos ver, quem sabe se um desses 120 instrutores de altas esferas, quem sabe está conosco aqui hoje para nos ajudar a aprender a respirar, né? Você fala, puxa vida, eu nasci respirando, eu não sei, né? É a consciência, é despertar a consciência. E aí a gente vê novamente lá nos mensageiros falando a respeito da respiração. Aí nos mensageiros fica ainda mais impactante o que é dito, que os mensageiros é o segundo livro da série André Luiz, Nosso Lar é o primeiro, os mensageiros é o segundo. E aí, o que se aprende com relação à respiração? Aniceto, que é o instrutor ali, ele começa a dizer o seguinte, que nós respiramos 1.000 litros de nitrogênio por dia. 1.000 litros. Se nós tivéssemos a capacidade de reter 3 gramas desses 1.000 litros, 3 gramas de 1.000 litros, nós não precisaríamos mais nos alimentar. Ou seja, a nossa necessidade é de nitrogênio. Onde é que existe nitrogênio aqui? Nas plantas. Então, ao nos alimentarmos das plantas, nós absorvemos o nitrogênio que nós necessitamos. E aí, ele diz o seguinte, que por enquanto,
nós não temos capacidade de fazer essa absorção. O que é importante aí é o por enquanto. Ou seja, vai chegar um tempo em que nós poderemos nos alimentar através da respiração. E isso já está acontecendo. Por que eu digo isso? Porque no planeta inteiro já existem algumas milhares de pessoas que já não se alimentam mais. Não tentem isso. Porque, como o próprio Aniceto diz, é preciso uma adaptação no nosso corpo. Sem essa adaptação, nós não temos capacidade de reter só através da respiração. Mas quando a gente for fazer a meditação com alimentos, a gente vai ver que a gente precisa comer bem menos do que a gente imagina. Tá? Então, o Aniceto coloca que para nós podermos absorver o nitrogênio diretamente do ar, ele fala que precisa de solucionar um problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Problema técnico, que não somos nós que vamos resolver, é o plano espiritual. E nós, através da nossa evolução, nos colocando em posição de que esse problema técnico seja solucionado. Tá? Eu já vi no YouTube, há muitos anos atrás, era na GNT, uma reportagem a respeito das pessoas que eles dizem que vivem de luz. Na realidade, vivem da respiração. Né? E foi comprovado realmente. Né? Pegaram um homem indiano de 72 anos. Ele não se alimentava e nem bebia água desde os 6 ou 7 anos de idade. Na infância ele parou. Né? Aí colocaram ele num local onde ele podia ser observado e ver se não havia nenhum truque. Né? Ele se alimentava escondido, né? E realmente aconteceu isso. Ele não se alimentava, nem bebia água. Só que tinha um fato interessante: a bexiga dele enchia e esvaziava, sem que ele fizesse xixi. Então eu perguntava, mas como é que pode encher e esvaziar? Ele falou assim: é reabsorvido no meu corpo. Não vou falar nada porque eu não entendo nada, tá? Só que foi realmente comprovado que ele não se alimentava. Então, um dia nós chegaremos lá. Aí vem aquela leitura maravilhosa que eu falei para vocês. Tenham o livro físico, livro Saúde, tá? Esse livro é importante, ele é maravilhoso, é livro de cabeceira. Nós poderíamos fazer uma aula inteira só com esse capítulo, O Ar que Respiras, porque ele vai dando indicações muito fortes. E tudo que ele fala não é fantasia, é verdadeiro. Não é poesia, é verdadeiro. Porque durante o curso a gente vai perceber o quê? Que a gente cada vez mais vai para a simplicidade. Que coisa mais simples que respirar? Desculpa. E ele vai nos explicando alguma coisa a respeito do ar que respiramos.
Se vocês encontrarem o filme, depois eu coloco o nome no grupo, tá? O nome do filme é One Strange Rock, Uma Rocha Estranha. Ele é apresentado pelo Will Smith e foi feito pelo History. Não foi, se eu não me engano, foi pelo History que foi feito esse vídeo. É maravilhoso. E o número 1, capítulo 1 dessa série, fala sobre o ar. E é interessante que você assistindo esse episódio, ele é incrível, porque ele mostra como é que o ar é criado aqui no planeta. E com um detalhe fundamental, ele é constante em 20,95% de oxigênio na atmosfera. Não é 20%, é 20,95% de oxigênio na atmosfera. Por que esse número é importante? Se cair esse nível, a vida não se sustenta. Se for mais do que esse nível, começam a surgir muitos incêndios, porque o que alimenta o incêndio é oxigênio. Então, esse nível é constante. E quando eles mostram como é fantástico a forma como o oxigênio é produzido, que é principalmente através das diatomáceas que estão nas águas, principalmente nos oceanos. Todo mundo fala, né, na Amazônia como pulmão do mundo, já está provado cientificamente que todo o oxigênio produzido na Amazônia é consumido na Amazônia. Então, não é realmente o pulmão do mundo, né? O pulmão do mundo está por conta das diatomáceas. Se quiserem saber o que é isso, procurem esse filme, parece que tem no YouTube, mas vale a pena, porque é exposto de uma forma científica, mas a sensação que a gente tem estou vendo um milagre, para poder tudo acontecer de uma forma tão perfeita. E aí a gente vê também como o nosso planeta é uma entidade viva e tudo está conectado. Então, nós dependemos, por exemplo, do sal que é produzido pelas diatomáceas lá na África. E isso vem através dos ventos até a Amazônia. E assim vai. Aí você fala, como acontece isso? E é muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. Vale a pena. Tanto é que, olha aqui, quando fala o ar que respiras, o que Miramês diz? O oxigênio regulado pela expressão divina. Olha aí. Então, tudo isso aí que a gente vê cientificamente acontecendo, eu repito o nome do filme, é One Strange Rock, Uma Rocha Estranha. Então, realmente, o oxigênio é regulado pela expressão divina. Ele vai se movimentando nas ondulações das moléculas, distribuindo alegria como purificador do sangue e abrindo caminho ao energismo espiritual que vibra em todos os departamentos da criação de Deus. Antes de continuar neste capítulo, eu vou para um outro capítulo que eu não quis passar para vocês, para não assustar muito, né? Porque 4 livros é muita coisa.
E o livro é Evolução em Dois Mundos. É o capítulo primeiro da segunda parte de Evolução em Dois Mundos. Olha só o que está colocado aqui. Esse livro é bastante técnico, ele é um pouco difícil realmente, tá? Por isso que eu não coloquei para vocês. Mas quem quiser, logicamente, deve procurar. É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, o que comanda o corpo físico? O corpo espiritual. Ele sana espontaneamente quando harmonizado em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Ou seja, o corpo espiritual é que comanda o corpo e é dele que vem a saúde. E isso a gente vai ver quando a gente for estudar os efeitos físicos da meditação. Então, através da meditação, nós vamos fazendo o que ele está dizendo aqui, harmonizando harmonizando o nosso espírito, e aí refletindo no nosso corpo físico. Em 1970 foi feito um teste, ou melhor, um estudo científico a respeito do efeito da meditação sobre pressão sanguínea. Então, para hipertensos, qual seria o efeito da meditação para hipertensos? E foi provado, o Wallace, que fez esse estudo em 1970, foi o primeiro a fazer estudo a respeito da meditação. Olha como é recente isso, hein? O primeiro estudo foi em 1970, e baseado no quê? No efeito sobre a hipertensão. E foi comprovado cientificamente que a meditação regula a pressão. E assim vai. De lá para cá são já milhares de estudos a respeito dos efeitos da meditação. Efeitos físicos, psíquicos. E aí ele coloca o seguinte: não ignoramos desse modo que desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Então, o que Miramê está falando aqui está sendo reforçado aqui por esse estudo maravilhoso da evolução em dois mundos. Nós nos alimentamos principalmente pela respiração. E o que a gente respira? Porque a nossa respiração, ela é comandada pelos nossos sentimentos e emoções. Cada emoção diferente promove uma respiração diferente. Observem a respiração de vocês. É que, logicamente, se você estiver muito nervoso, você não consegue nem prestar atenção na respiração. Mas a sua respiração fica totalmente diferente. Se você estiver feliz, sua respiração é outra. Se estiver com medo, é outra. Por isso que, através da respiração, nós vamos nos induzindo a acalmar. Por isso a respiração também ela é fundamental para a meditação. Algumas pessoas colocaram para mim que não estão conseguindo respirar
da forma como eu falei na aula passada, movimentando o abdômen. Então, inspirar, dilatar o abdômen, expirar, comprimir. Por favor, treinem isso. O treinamento dessa respiração, vocês podem fazer deitados, coloca a mão em cima da barriga, e imagina que o ar está indo para a barriga, enche a barriga de ar, esvazia a barriga. Enche, a barriga sobe, esvazia, a barriga desce. Tá? Então, observa isso, é muito importante. E o que eu vejo muitas vezes, quando é presencial, a pessoa até consegue, se concentrando muito, fazer isso. Ela inspira com a barriga, expira com a barriga. Faz umas 3 vezes isso e volta para a respiração aqui. Aí, quando ela está respirando no tórax, o que ela faz? Quando enche o pulmão, ela encolhe a barriga. Quando esvazia, ela solta a barriga. E passa a encher e esvaziar aqui em cima. Por isso que eu insisto tanto, porque realmente a pessoa mais tensa, ela tem muita dificuldade de respirar da forma correta, tá? E depois eu vou colocar no grupo uma aula de respiração que eu dou, que ensina a respiração completa, porque essa respiração que a gente está fazendo é abdominal, né? Então, para quem quer aprender a respiração completa, eu vou colocar no grupo, é curtinho, é um filminho curto, tá? Porque eu gosto de ser prática. Então, eu gosto de ensinar de uma forma bem prática. Não gosto de nada muito complicado. E, aliás, nenhum meditador gosta de coisa complicada. A gente vai no cerne das coisas, sem complicação. Como ele diz aqui, ainda aqui no Miramês, o mais seguro alimento para todos os teus corpos entra pelas narinas, festeja em todos os teus meridianos e fortifica todos os centros de força, capacitando a alma para os grandes ideais. Eu sugiro que vocês leiam parágrafo por parágrafo, prestando muita atenção. Não existe nenhuma palavra jogada aqui a esmo. E hoje a nossa meditação vai ser um trechinho que ele coloca aqui, que ele está dando uma dica fantástica, tá? Se desejas ajudar se desejas ajudar a quem anda contigo no caminho, de modo que o silêncio seja o denominador comum, o que ele está querendo dizer assim, é isso. Sabe aquela pessoa que você não consegue falar nada? Tudo que você falar vai estar errado? Está numa situação que está bravo com você, né? Por exemplo, o filho, né? Alguém que você não está podendo falar. Mas, ou seja, a pessoa anda com você no seu caminho, mas naquele momento, o ideal é que o silêncio seja o denominador comum. Usa a tua mente na criatividade, visualizando energias espirituais envolvidas no ar que o teu companheiro possa respirar. Então, como é que vai ser o nosso exercício de hoje? A gente vai mentalizar aquela pessoa que a gente está com mais dificuldade de conversar. Sabe, aquela pessoa que a gente quer mandar coisas boas, quer ter alguma coisa boa com essa pessoa, né? Mas não está conseguindo. Então, você vai mentalizar essa pessoa. E mentaliza como se fosse uma cúpula
de atmosfera. Ela está dentro de uma cúpula atmosférica. E mentaliza que dentro dessa psicosfera que a envolve, você vai mentalizando paz, amor, equilíbrio, harmonia. Então, vai mentalizando tudo de bom que você consegue, impregnando essa atmosfera que está envolvendo essa pessoa. Aí você conseguiu, você já está sentindo essa pessoa totalmente envolvida por essas vibrações que você está colocando. Aí você vai fazer o quê? Você vai respirar junto dessa pessoa, dentro dessa atmosfera fluídica. Então, veja bem, fizemos uma atmosfera fluídica, imaginando, visualizando, impregnamos com as melhores vibrações que a gente pode imaginar, que a gente pode querer oferecer. E aí, a gente entra junto com essa pessoa, dentro dessa atmosfera fluídica, e respira junto com ela. Por incrível que pareça, se fosse possível, porque você pode, por exemplo, você está numa casa, essa outra pessoa está na outra casa. Mas você pode mentalizar uma atmosfera fluídica comum, porque o nosso pensamento é muito poderoso. Então, não precisa estar perto para criar essa atmosfera, pode estar longe. Então, você mentalizou isso. Se fosse possível observar a respiração dos dois, os dois estão respirando no mesmo ritmo. Então, é isso, é entrar no ritmo. Então, você vai respirar essa atmosfera que você mesmo criou. Amor, equilíbrio, paz, harmonia. E vai respirar, vai sentir essa conexão com essa pessoa, os dois respirando, comungando de uma atmosfera fluídica comum. É uma comunhão. Deu para entender como é que é? Tá? Então, quem é que você pode colocar dentro dessa atmosfera? Exatamente, para que palavras a Luciana colocou? É muito lindo isso. Você pode colocar sua mãe, seu pai, seu filho, seu chefe. Não há limite para aquelas pessoas que você pode colocar. Jesus, né? Foi o que a Karina colocou. Se pode mentalizar Jesus? Pode mentalizar Jesus, sim. Por que não? Olha que atmosfera fluídica. Só que aí a atmosfera, ele é que vai mandar para você, né? Então você não vai mandar nada para ele. Vamos começar com pessoas encarnadas, tá? E aí depois a gente vai até fazer meditação com Jesus mesmo. Não é que não é possível fazer isso, claro que é possível, né? Jesus é o nosso irmão maior, nós podemos fazer isso sim. Mas, no momento, nós vamos colocar uma pessoa encarnada, tá? E aí, vamos continuar aqui, ver o que o Miramês nos coloca. Olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte: estamos dando pequenos toques para que possas despertar as lições que vibram dentro de ti. Não são lições que estão fora. Não é alguma coisa que está vindo de fora para dentro de nós. Está despertando o que nós carregamos já dentro de nós. Afinal de contas, nós carregamos a centelha divina.
nós estamos fadados à felicidade, à evolução, ao crescimento. E Jesus nos disse: vós sois deuses. Olha quanta consciência que a gente precisa despertar. Então, despertar as lições que vibram dentro de ti, onde a escrita de Deus é sempre viva e progressiva. Nós estamos nesse processo de crescimento. E que nem o que ele diz aqui, o ar que respiras é teu irmão, servo, companheiro. Pede a ele o que precisas em se tratando de saúde e equilíbrio. E os gênios da natureza te atenderão com a gema de vida da vida maior. Então, percebam que é uma questão de consciência. Nós vamos despertar a consciência na respiração. Sabendo que nós estamos absorvendo esse fluido cósmico universal fantástico, estamos em companhia de luminares da espiritualidade que vêm nos ajudar. Vamos pedir a eles que nos ajudem, que nos acordem. Vamos nos acordar, vamos nos iluminar. O que é iluminar? Repetindo, é despertar a luz da consciência. Isso é iluminação, é a nossa consciência desperta. Então, chega de falar, voltem a ler esses capítulos, tá? Quem quiser ler Evolução em Dois Mundos, segunda parte, primeiro capítulo, também é interessante. Mas nisso aqui que nós lemos, Nosso Lar, Os Mensageiros e o livro Saúde, tá muito bom, tá de muito bom tamanho, tá? Mas despertem para a força que carregam em vocês, que vocês carregam em vocês. E vamos nos acordar, começando pela respiração. Por isso que a gente não precisa ser PhD em nada para evoluir, porque a evolução está nos pequeninos detalhes. Então, eu vou sugerir a vocês que tomem uma posição confortável. Lembrem-se. A Maria Ângela já colocou no grupo. Lembrem-se de que vocês devem ficar numa posição confortável, mas ereta, sem tensão. Vão depois fechar os olhos. Primeiro, observem se vocês estão bem, né? Por isso que no início da aula eu estou dando aquele relaxamento, para vocês irem se percebendo. Então, percebam primeiro se vocês estão bem, vão respirando. Aí passem a mentalizar a pessoa, construir essa atmosfera fluídica e respirar junto dela, tá? Então, vamos iniciando. Antes, por favor, desculpe. Alguém tem alguma pergunta a respeito? Esqueci de perguntar. Alguém não entendeu algum detalhe? Alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então vamos iniciar.
Muito bem, vamos voltando devagarzinho. Uma aluna deu depoimento de que depois que ela fez essa meditação junto com essa vibração junto com o filho dela, que estava adolescente, difícil, mudou totalmente o relacionamento deles, viu? Então, eu gostaria que vocês fizessem algum comentário, o que vocês acharam, foi fácil, foi gostoso, como foi? Pode falar, Luciana. Como a nossa cabeça, ela dá truques na gente, né? Antes eu achei muito lindo Ah, e eu não tive dificuldade de colocar a pessoa nessa redoma gostosa, mas na hora que eu entrei na redoma, eu tive dificuldade de respirar no mesmo timing da pessoa, na minha imaginação. Então eu desejei todo o bem que eu podia para a pessoa. Mas eu tive dificuldade de comungar aquilo com ela. Eu tenho que fazer perfeito, outras vezes, porque não foi tão exatamente fácil assim. Não foi tão fácil. isso. Que bom, obrigada por esse depoimento muito importante, Luciana. Realmente acontece isso. Sabe o que acontece? Quando você consegue entrar e respirar junto, você já está numa outra frequência vibratória. Você já está com muito mais capacidade de amar. Então, essa comunhão que você falou, ela é complexa mesmo. Dependendo da pessoa que você colocar nessa atmosfera fluídica, é difícil de entrar junto e respirar. Por isso que isso é muito importante, é conseguir isso. Você vai mudando muito no seu interno, né? Percebeu isso, essa necessidade de mudança? Minha. É Sua, engraçado, a doação foi feita, mas quem não conseguiu, então não é a pessoa, sou eu. Sou eu. olha que bacana, é isso aí. Pode falar, Rita. Isso que a Lu falou, teve um momento que eu tive dificuldade em respirar, mas eu tive dificuldade em respirar, não foi nem quando eu estava junto com a pessoa na bolha. Que eu criei uma bolha, né? Uma coisa assim. Então, nesse momento, eu tive dificuldades. Quando eu entrei, eu me emocionei muito, porque, na realidade, eu fiz com a minha mãe. E eu tenho problemas com a minha mãe. E aí eu me emocionei tanto que eu ainda estou num processo. Mas foi muito bonito. Foi muito bonito. Eu consegui mandar essa energia toda para ela. Foi bonito. E repita isso, viu, Rita? Até ficar suave, tranquilo e gostoso. Só, Olha, tá? Mas foi bom, né? foi, Que foi bom. sim. Pode falar, Stephanie. Então, eu fiz, inclusive tem uma pessoa da minha família que a gente tem, assim, a gente sempre teve um certo atrito e situações que ocorreram em 2021, até hoje a gente não se fala mais. E eu usei esse exercício para emanar coisas boas e é um exercício que eu vou praticar para começar a tentar perdoar essas pessoas da minha família. Eu achei muito lindo.
Não consegui de primeira, né? Eu consegui mandar energias, mas perdoar, assim, nesse primeiro momento ainda não. Mas eu vou, como você falou, vou treinando e uma hora eu consigo. Olha, faz o seguinte, para tirar também esse peso que você sentiu, faz esse treinamento com uma pessoa que você está bem, tá? Porque assim você vai sentir todo o bem que você pode trazer para si e para ela. Porque afinal de contas você está mandando uma energia muito boa. E é uma pessoa que você gosta, que você se dá bem, né? Então você pode fazer isso. Vai beneficiar você e ela, tá? Aí você já entrou numa sintonia maravilhosa, aí você vai para essas mais difíceis. E vai treinando, porque isso vai abrandando o nosso coração, tá? Mais alguma coisa que você quer falar, Sérgio? Não? Liene? Tá dando para escutar? Tá, muito bem. Tá, obrigada. Então, eu comecei a sentir muito calor, comecei a suar muito e ficou meio que amortecido o meu corpo. Isso é normal? É, é normal, sim, tá? Pode acontecer. Uma das coisas é que essa respiração consciente, ela pode gerar muito calor mesmo. É porque eu ainda não consigo respirar direito, eu tô tendo uma certa dificuldade, porque eu sou muito ansiosa, muito estressada, acho que aquele teste vai estourar. E eu não sei, até agora minha mão está toda suada ainda, está bem Tá? suando ainda. Certo. Mas, Fica tranquila que tá tudo bem, viu? ah, Isso está acontecendo agora, depois não vai ter mais. Pode acontecer aham, algumas vezes, depois não vai acontecer mais, viu? tá certo. Isso tem a ver com essa ansiedade, e por isso treine muito a respiração, tá? Treina deitada, põe a mão na barriga, respira. Depois, você está fazendo bem feito deitada, senta e faz a respiração, tá? Tá Você não imagina como realmente a respiração é a chave do equilíbrio, tá? certo, Tão simples e é a chave do equilíbrio. Tá bom, Liane? tá obrigada. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, na semana que vem, eu vou dar princípio operacional básico da meditação. Aí a gente vai ver exatamente como é que ela funciona. E isso vai funcionar para qualquer tipo de meditação que vocês vão fazer. Vai ter que ter esse princípio operacional, tá? Então, é mais técnico tudo, mas é muito importante para a gente conseguir respirar bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? A lista de presença a Maria Ângela já colocou, tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre tudo isso que nós vimos hoje e vamos levar muito a sério esse trabalho. Então, quem estava respirando não, meditando 5 minutos, prestando atenção na respiração, contando a respiração, passe para 10 minutos, tá? Sueli, meia hora. Ah, tá vendo? Já está em meia hora mesmo. Então, é progressivo isso. É anti-estresse. Se eu falar para vocês, olha, façam isso por meia hora, vocês não vão aguentar. Como é a contagem? A contagem é inspirar contando até 3, expirar contando até 6. Se ficar muito difícil, não consigo soltar em 6 tempos,
pode começar com 3, 3. Inspira contando até 3, expira contando até 3. Até ficar bem confortável. Aí, mas o jeito que vocês começarem esses minutos, vocês vão até o fim. Não vai mudando no meio. Então, 3, 3 para mim tá bom. Então, eu vou ficar em 3, 3. Aí, depois, por que que a gente solta? Obrigada, Carlos. Por que que a gente solta o ar mais longamente do que inspira? Porque ao soltar, nós relaxamos. O soltar, que bom, Catarina, muito bom. Então, ao soltar, nós estamos soltando também as nossas tensões. Por isso, a expiração, o ideal é que seja o dobro da inspiração. Tá? Isso vai se tornando automático. Tá ok? Eu vou... pode falar, Luciana. Mais uma questão aqui que me ocorreu. Quando eu vou fazer a respiração e fico contando 3 e 6, Hum, como a respiração abdominal, para mim, é só quando eu estou fazendo yoga, e aí ela não é automática. Então, assim, sim. eu me pego contando 3, 6, e a hora que eu vejo a barriga não está acompanhando. Então, é melhor eu ficar só prestando atenção na abdominal e esquecer a contagem, porque viram duas âncoras, né? E ficar 5 minutos só pensando nessa respiração abdominal, porque às vezes eu fico na contagem e a hora que eu vejo a abdominal parou de acontecer, né? Então, o que Olha, começa? Luciana, faz o seguinte, persista Nas duas. nas duas âncoras, tá? Você tem que aprender a se focar em duas âncoras, porque uma âncora está totalmente ligada à outra. Inspira em 3, dilatando o abdômen, expira em 6, contraindo o abdômen. Então, são âncoras ligadas, 100% ligadas uma à outra. Eu me desliguei de uma e a hora que eu vi eu estava só nos números e esqueci o abdômen. Tudo bem, vai nas duas. Eu queria só falar que eu fiquei com esse negócio aí. Tudo bem, desculpa. Espera um pouquinho. Alguém falou alguma coisa? Eu não cheguei a ver o que era. É que o chat aqui está cheio de coisas. A Liene falou, fico com um pouco de tontura, é normal? Ah, certo. É normal, sim, pela falta de prática. Então, está dando muito oxigênio e não está acostumado com isso, tá? E também vai fazendo um acúmulo de dióxido de carbono. Então, mas está tudo bem, está tudo certo. Com o tempo não vai mais acontecer isso, essa tontura, tá? Persista. Sabe que, por exemplo, uma das respirações que a gente faz nas aulas de yoga é a respiração acelerada, né? Que é abdominal, é curta e rápida. É bem curtinho e rapidinho, né? E isso é uma respiração que eles dão para a pessoa entrar, para fazer alguns testes médicos, né? Até a pessoa ficar tonta, né? E eu posso ficar 10 minutos fazendo essa respiração que eu não fico tonta de jeito nenhum. Então, esse teste para mim não funciona, porque eu estou acostumada a fazer essa respiração, né? E ela é básica, gente, nós precisamos fazer isso mesmo. Tudo bem, então? Mais alguma questão? Que fazer a contagem durante a meditação ou durante o dia? Não, durante a respiração, durante só a meditação. Só durante a meditação, tá? Depois eu vou ensinar uma meditação caminhando, tá? Que também é com contagem. Mas vamos com calma, tá ok? Não se esqueçam, se alguém estiver com estresse muito alto e tá difícil de fazer o curso, não quer continuar, fala comigo. Não
por favor. Rita, pode falar. Só para eu entender. Então, a gente estava fazendo 3 e 3, né? Inspirando e Aham, expirando, em 3 isso. momentos. Aí a gente vai usar o 6 na inspiração Não, ou na expiração? enche em 3, Tá, esvazia em em 4, 6. depois em 5. Ok. Progressivo, faça Tá, progressivo, ok. tá? Porque se Ok. você já passar para 3, 6, você não vai conseguir. Eu sou asmática, né? Para mim ainda é pior ainda. É Então, pior ainda tem ainda. mais um agravante. Justamente sendo asmática, você tem que ir mais calma. Então, você fez 3, 3, agora faz 3, 4. Solte Ok, 4. O asmático inspira, mas não expira. isso. Você vai aprender a expirar. Aí, até você chegar a 3, 6. Ok. Tá bom? Mas vai Obrigada. nada. Podemos encerrar então, pessoal? Então, uma semana maravilhosa a todos. Até a próxima.